Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de maio de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Os Missionários da Luz. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que será realizado pelo nosso amigo Tarcísio. Depois a nossa irmã Rosiane irá fazer uma rápida recapitulação do capítulo 16, intitulado Incorporação, que é o capítulo que nós estamos, tá bom? Vamos orar? Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga aqui presente, queremos agradecer por mais uma oportunidade de estudo. Que os ensinamentos que hoje teremos aqui possam ficar em nós, internalizados, para que possamos usá-los, praticá-los e melhorarmos como pessoas. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos que recebemos, por esse ambiente que nos acolhe, que nos ajuda a sentir mais a Tua presença. Assim, Senhor, só queremos Te agradecer. Agradecer por todos os ensinamentos que temos. Que esses ensinamentos possam ser refletidos. Que todos que aqui se encontram possam realmente sentir e se modificar. Pois, Senhor, como és bom, pela paciência que tens conosco, porque somos errantes e continuamos errando, mas estamos tentando dar um passo em tua direção. E assim, Senhor, obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigada, Tarcísio. E aí, Rô, o que a gente estudou semana passada? Aula essa que devo te confessar que quase há 10 anos atrás nós estudamos. E que esta aula hoje, da semana passada, a gente mexeu muito comigo, para a gente ver a grande responsabilidade que temos com a obra em mãos, com o trabalho de reuniões, de grupos, principalmente dos grupos mediúnicos. Que tenhamos muita atenção no que o professor Denis Arribaião nos ensina no livro dos médios, para que nós não corremos nesses erros bem simples, mas que pode ser bastante desastroso. Nesse capítulo iniciamos onde André relata que Alexandre, na qualidade de orientador, depois de tantos outros trabalhos que ele vinha realizando, ele retorna à crosta e vem para participar de um grupo de reuniões, compareceu a esse grupo de reuniões, onde o instrutor era um irmão chamado Euclides. E esse irmão Euclides pede então ao Alexandre para que ele atenda a um pedido deste grupo, para trazer até este grupo um irmão chamado Dionísio, que fazia pouco tempo que havia desencarnado, mas encontrava-se ainda em condições de atendimento. Mas a insistência em que ele teve em pedir em nome do grupo mediúnico dos encarnados, principalmente porque também a família se dizia muito saudosos, Alexandre então concorda, apesar de fazer algumas ponderações, principalmente no que se referia na questão do objetivo do grupo. O grupo estava muito voltado para questões de fenômenos. Na verdade, eles desconfiavam de tudo, e desconfiavam de tudo, não confiavam nem no próprio grupo, o próprio desencarnado desconfiava. A parte científica. Mas a parte científica realmente, mais o entendimento dele, quando ele fala aqui na questão do sentimento, eles eram ausentes do grupo. Mas Euclides advogando em torno do grupo, Alexandre cede, fala assim, que vai trazer o irmão Dionísio para então falar com o grupo, fala da promessa em que vai trazer, ele mesmo vai trazer Dionísio, e deixando ali, então, ele deixa a André aos cuidados de Euclides, que leva até a casa, a residência daquela que seria instrumento, né? A médium que seria o instrumento, para então receber o irmão Dionísio. Ao chegar na residência desta irmã, já uma senhora de meia idade, eles encontram um ambiente favorável, onde ela sempre estava em orações,
Porém, infelizmente, a mesma tinha um companheiro que não comungava dela da mesma crença e dos mesmos comportamentos, o que isso trazia uma certa perturbação. Ele ainda agredia ela Ainda, fisicamente. exatamente. Ele era alcoólatra. É Otávia, não é isso? A dona Otávia, né? E o esposo chamava-se Leonardo, né? Exatamente. Então, agora nós vamos iniciar Euclides falando especificamente. Mas o que me chamou a atenção aqui, gente, que chega a ser até ser engraçado, quando o Alexandre fala, então, pro Dionísio, né? Você lembra que você, muitas das vezes, duvidava das comunicações, agora você vai ver como é que é. Então, prepare-se que talvez duvidem que seja você, né? É mais ou menos, isso muito me chamou a atenção. Mas é como ele disse, agora eu estou no mundo da verdade, diz Dionísio, né? Então, eu não devo faltar com ela. Então, vamos ver o que é que hoje vamos aprender. Então vamos anotar os nomes. Obrigada, Rô. Vamos então lembrar os nomes. Quem é Otávia? Amédio. Quem é Leonardo? Esposo. É o esposo da Otávia. Quem é o que vai se comunicar? Vai anotando. É para anotar. Não tem caneta? Nota com a canetinha. É bom anotar. Vamos lá. Otávia, Amédio. Leonardo, o esposo. Quem mais? Quem é o Dionísio? É o espírito comunicante? Comunicante. Ele é o instrutor do grupo, advogando da causa. O Euclides é o dirigente do grupo mediúnico, não é isso? O Alexandre, o instrutor, né? Todos temos entendemos. Falta mais algum personagem? O André, né? O André. Mas entendemos aí, a gente tem que fazer. Nós precisamos fazer a colinha, senão a gente fica boiando em cada aula. Porque eu estava olhando para você e estava todo mundo. Né? Então vamos lá. Otávio é Amédio, Leonardo é o esposo da Amédio, que é um dependente químico, que agride, que por sinal nessa tarde ela estava muito jururu, ela vai ter trabalho mediúnico, mas nessa tarde, inclusive, ele a agrediu. Ele nem quer que ela vá à instituição espírita, ela só vai porque a família dele intercede para que ela não deixe, e ele acaba cedendo. E é interessante que existe um quartinho, um lugar dentro dessa casa em que ela sempre ora, né? E é esse ambiente que ela se recolhe bem cedo, lá ela terminou o almoço, né, relativamente, então 5 horas da tarde, 4h30, 5 horas, ela está indo para fazer a oração já para se preparar para o trabalho. Deu uma agressão física. E esse esposo dela, ele diz assim, vou só voltar ao último parágrafo. Todavia, finalzinho, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo, abre aspas, canteiro espinhoso. No jardim deste lar, faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. E eu digo sempre, gente, quando você se relaciona com alguém, você se relaciona com esse alguém, com as companhias desse alguém. Então saiba selecionar, tá? O André pergunta. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Explicou Euclides sem titubear. Quem é Euclides? Veja a cola. É o instrutor do grupo mediúnico, tá? Instrutor do lado espiritual. É o que a gente chama de mentor, tá bom? Euclides, vamos ouvir. E lembra que é o Euclides que está solicitando que o Dionísio que se comunique, porque o Dionísio era um trabalhador desse grupo. Não, de modo algum. Não é novo para a compreensão elevada, contudo, é teimoso nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa que, influenciado por nós, não lhe permitem afastá-la. A tarefa, porém, não é muito fácil,
porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. Olha quantas informações aqui que a gente lê, mas a gente não lembra disso no nosso dia a dia. Em particular, aqui a quem realiza trabalhos dentro da instituição religiosa, seja a instituição espírita, seja a instituição. Se você realiza um trabalho no bem, você já passa a ser alvo. Alvo para quê? Para desestruturar o trabalho que tu fazes. Então, como é que eles fazem esses corações? Eles primeiro tentam direto contigo. Começa a aparecer uma preguiça, uma antipatia, um sono, um desassossego. Não vou hoje não, só hoje tem muita gente lá. Então, se eles já tentaram tudo isso e não conseguem, agora vão para os familiares. É um filho que adoece na hora de você sair, é um menino que cai, é o esposo que tem um chilique, tudo vai fazendo para que você não saia. E isso não só para o trabalho, mas também para o estudo, que também é um trabalho, que é o trabalho íntimo. Então, olha só, ele perguntou assim, mas ele não seguiu a atividade da esposa espiritual? Ele disse não, mas olha, ele diz que ele não é novo para a compreensão elevada. O que ele está querendo dizer? Uma coisa é você não entender porque você não tem maturidade para aquilo. A outra coisa é você não querer entender. Então ele não é um ser humano novato a nível de evolução sem capacidade de entender a espiritualidade. Ele tem capacidade, sim. Ele não quer. Entende? Contudo, é teimoso nos erros que eles são próprios. Ele é teimoso. Como é que a gente fala? Ele é um espírito rebelde. Ele teima. Eu sei, eu já fui chamada a atenção, mas eu quero continuar fazendo o que eu faço. É teimosia. Como a gente coloca lá em cima. Canteiro espinhoso. Canteiro espinhoso. No grupo familiar, né? No jardim. Permite que a consorte, né, a esposa, nos ajude em vista do quê? Da insistência dos parentes dele. Deixa fulana aí, não atrapalhe o serviço dela, né? E ele acaba cedendo. Aí ele diz, dedicadas à nossa causa e que, influenciados por nós, não lhes permitem afastá-la. Os amigos espirituais, qual é a rede de apoio deles? O marido não é. Então eles buscam os familiares dos amigos, inspiram os familiares para poder interceder pela a senhora Otávia. Entendeu? Olha o trabalho da espiritualidade. Então, meus irmãos, do jeito que nós temos espíritos perversos nos influenciando para o mal, existem pleia de espíritos nos auxiliando para o bem. Porque a dona Otávia, ela faz o trabalho do bem. Ela faz o trabalho do bem. Porque, meus irmãos, às vezes nós queremos a ajuda do bem fazendo o mal. E o que é fazer o mal? É querer o bem só para si. Se eu não faço um movimento de esforço para auxiliar o outro, se eu não abro mão de um momento do meu tempo para auxiliar o outro, como é que eu quero a assistência dos bons? Se eu vivo sempre na minha zona de conforto, se é que eu posso chamar de conforto. Então, o que a gente aprende de espiritismo? Sai do teu problema, vai de encontro do outro, quando tu voltar o teu está resolvido. Agora fica olhando só para o teu, para te ver só. Então, para que eu possa ter, para que nós possamos ter o amparo dos bons, nós devemos fazer a nossa parte de bondade. Senão eles não vão perder tempo. Atender o quê? Fazer o quê com a gente? Está atendendo os nossos caprichos pessoais? A gente acha que os espíritos são nossos escravos? Que a gente faz pedido, eles atendem, a gente faz pedido, eles atendem, a gente faz pedido, eles... O que é isso? Eu digo, quando é que nós vamos sair da fila do pedinte
para entrar na fila dos que servem? E ele diz: não lhes permite então afastar. A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo dela é obediente a quem? Basta, às vezes, traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores das trevas, nos perturbe a ação. Tu está entendendo? Basta fazer uma programação de trabalho no bem, os espíritos da treva já utilizam o Leonardo para estragar tudo. É aí que nós temos que estar muito atentos. Por isso que eu digo, gente, quando você se relaciona com alguém, não é só com alguém, é com alguém e com as companhias do alguém. Os coleguinhas. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou: tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso que de costume, embebedou-se pouco antes do almoço, insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos. Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se no momento sob forte perturbação gastrointestinal. Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia e não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos. Já trouxe diversos recursos de assistência, inclusive a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais, para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. O que Alexandre falou? Lá atrás, que não era agradável, que não seria bom. Já começou. A médium não está legal. Outro ponto que a gente também pode levantar. A agressão do esposo para com ela, desestruturou ela emocionalmente e influenciou o fígado dela. Logo, ela não se alimentou muito bem. Mas o ato dela ir para a atividade, estar predisposta à atividade, olha a quantidade de assistência que ela recebeu. E aí o que ele diz? Olha, ela não tombou por conta da assistência que ela recebeu, mas ela está recebendo essa assistência pelo trabalho que ela vai fazer à noite. Você percebe que o bem que a gente faz acaba sendo o bem que nós recebemos em dobro. O dia que nós entendermos isso, nós vamos sair do nosso mundinho egocêntrico, do nosso egoísmo, abrir mão do nosso repouso, entende? Para fazer um trabalho de amparo e de assistência. Algo desapontado, Euclides considerou, após curto silêncio: como sabe, a harmonia não é realização que se improvise. E, se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. A harmonia não é realização que se improvisa. O que ele está querendo dizer? A gente tem reunião mediúnica, respira. Pronto, eu estou relaxada, vamos lá. É assim? Não tem como. E ele diz, somos criaturas humanas, ou seja, nós estamos submetidos às emoções. Então, tem como ela levar uma agressão do marido e estar com uma emoção de felicidade? Sim, porque atingiu o fígado dela. Mais o incômodo.
Tem como ela ser indiferente a isso? Ela é humana. Somos humanos. Estamos submetidos às condições fisiológicas. E tristeza e raiva é uma emoção direcionada, origem fisiológica. Como é que estava o rosto dela? Super feliz, alegre? Por isso é que eu digo, é físico, expressa no rosto a emoção que você está sentindo. Então fica muito atenta. Se você já está se predispondo, se você já faz um trabalho, preste muita atenção nas coincidências, para que você não chegue aonde tem que chegar. Exclamou André, fixando a pobre mulher. Oh, não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Observou o meu interlocutor sensatamente. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, e não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para outro. Então, lembra que, inclusive, o Espírito chegou mais cedo para que haja essa aproximação? Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não existe substituição de médio da última hora. Olha, o médio faltou. Vem cá, fulano, tu quer entrar aqui na reunião para ser médio desse grupo hoje? É médio de outro grupo. Mas ele ia passando. Vai lá, fulano, vamos ter uma reunião mediúnica. Está faltando médio, entra aqui. Isso pode? Por falta de estudo. Uma vez eu me vi numa situação dessa. Fulano, eu digo, como? Não é assim não, meu amigo. A gente não estuda, que às vezes os espíritos se ligam ao nosso trabalho, às vezes até uma semana antes. Não é assim não. Agora, se a gente não estuda, tudo pra gente pode, não pode. Lembra que para eu utilizar a doutrina de forma científica, eu tenho que entender a ciência espírita. E ninguém aprende ciência espírita sentado apenas sem fazer um movimento de estudo. Toda a ciência eu preciso estudá-la constantemente. E nós estamos falando de uma ciência. O espiritismo é uma ciência pautada em pesquisas, observações. Não esqueçam disso. Por isso ela é uma ciência. Ela foi pesquisada, comparada, quantificada. Então a gente precisa estudar. Então aqui essa fala do Euclides, que é o dirigente do grupo, não é isso? Ele disse: e não poderemos trazer alguém que faça às vezes, assuma o papel de Otávia de um instante para outro. Indagou André Luiz. Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Respondeu Euclides com intenção. Quem sabe a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum, que lhe é própria às necessidades individuais e, como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito à luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Eita, que a chibata vai descer. Vamos ver. Então, você não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Se ela fosse mais feliz, seria mais útil, Porque desse jeitinho que ela tá, não tá legal, Olha só, quem sabe? A mediunidade ativa, a mediunidade que eu estou trabalhando, atuando, e missionária, eu tenho uma missão para com a mediunidade, para com a sociedade,
não é incompatível com o bem-estar. Ou seja, isso não quer dizer que para eu ser média eu sempre tenho que estar com sofrimento. Ela não é como dizer assim, ó, ativa e missionária não é incompatível, ela é compatível, eu posso estar bem sim. A gente não pode vincular a mediunidade sempre com sofrimento. Não é incompatível com o bem-estar. E a rigor, né, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material, poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação. Poderiam disputar, poderiam buscar. Entretanto, porém, todavia, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, um marido maravilhoso, uma esposa maravilhosa, não está faltando nada, está tudo legal, tudo redondo, se mantém na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais, ou seja, vai trabalhar, volta, vai ganhar seu dinheiro, volta, né? Trabalha ali. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, eu estou trabalhando, né? Mas estou trabalhando para ganhar o meu dinheiro. Raramente, quando os espíritos dizem raro. É raro mesmo. Eu quero ouvir melhor. Quando os espíritos dizem que é raro. É raro mesmo. É raro mesmo. Olha só. Raramente ultrapasso a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. Por que ele usou a palavra fronteira das obrigações legítimas? Porque a gente acha que é uma obrigação sair para trabalhar, a gente acha que já cumpriu o dever da gente, a gente já nasceu para isso. Mas a gente sai para trabalhar por quê? Para fazer caridade? Sobrevivência. Para nossa subsistência, a gente está saindo para caçar. O homem saía para caçar porque ele sentia fome. Nós saímos, é uma troca, não é amor não, é necessidade financeira. Eu preciso me vestir, eu preciso me calçar, eu preciso fazer minha viagemzinha, eu preciso comer bem. É isso, é minha subsistência. E a gente acha que esse é o nosso grande dever. Tudo bem, físico é, mas e o dever espiritual? Por isso é que ele usou o termo aqui. Grande esforço, raramente ultrapassa a fronteira das obrigações legítimas, em busca do campo divino da renunciação. O que é renunciar? Renunciar. Tem direito de ficar dormindo? Tem. Você está cansado, renuncia. Eu podia estar em casa dormindo agora, já me preparando para acordar às 5h30 da manhã. A gente renuncia. Então essa é a vida. Mas o foco é o quê? O dinheiro ou a evolução espiritual? Isso. É o foco. Quando a gente renuncia. Por isso que ele diz, em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. A luta intensiva, porque é uma luta muito grande contra o que eu quero e o que eu devo. É íntima, é uma luta íntima. Você abre mão do seu repouso, você abre mão de uma festinha. Olha, gente, quando a gente chega nesse nível de colocar as coisas espirituais acima de qualquer coisa, a gente não vai dar trabalho mais para a espiritualidade. Você imagina, olha, eu tenho uma festa, a Rosane me substitui que eu tenho uma festa hoje, não vou poder ir não. Eu estou valorizando o quê? É radical? É radical. Mas quem é o exemplo? Se eu coloco Jesus aqui, você acha que ele ia para a festa? Ele ia para o Forrobodó? Ele ia primeiro cumprir o seu dever com a humanidade. Então, nós nos tornamos uma presa fácil porque a gente cede. A gente não, por isso Emmanuel falou a Chico que para que o trabalho se tornasse, que ele não viesse a falhar, é necessário 3 coisas. É necessário que você tenha disciplina. Um ser humano, o apóstolo Paulo era disciplinado? Por isso que deu certo. Por isso que Jesus foi pessoalmente chamado. Então, se eu não tenho uma disciplina naquilo que eu faço, eu me torno uma presa fácil.
porque qualquer coisinha é motivo para eu não ir. E isso é um período, depois que a gente firmou o pé, pronto, as propostas desaparecem. Eu digo que eu tenho 32 anos de espiritismo, consecutivo. Não é 32, passa 10 anos, volta a 5, passa 15 anos e volta quando tenho 30 anos. 32 anos consecutivos estudando essa doutrina. Hoje, eu digo, não só hoje, há um tempo atrás, a minha família, eles têm maior respeito porque eu ensinei a eles respeitarem. Mana, vai ser formatura de não sei quem. Eu estou em atividade. Mano, é a missa de sétimo dia do meu pai, eu tinha atividade. Eu digo, eu vou estar na atividade. Eu já fiz, já orei e continuo orando por ele. Então, eu estou me colocando como exemplo. Eu estou mostrando para vocês o que se nós, como espírita, não respeitamos o que fazemos, como é que nós queremos que os nossos familiares respeitem? Se a gente, por qualquer coisa, falta. Então, a partir do momento que eles entendem isso, foi porque nós passamos isso para eles. É um compromisso que eu tenho, lá estarei. Então, quem é responsável por tudo? Somos nós. A luta intensiva, por isso que ele diz, essa é a luta intensiva, é uma luta o quê? Íntima. Intensa e íntima. Porém, essa luta, ela dilata as aspirações íntimas, porque você passa agora a aspirar o que é melhor. Então, o meu propósito não é mais a festinha, não é mais o churrasquinho. O meu propósito agora é com o Cristo. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de asas espirituais. Gente, isso aqui é lindo. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva. Vai doer eu não ir? Vai. Mas é por conta da fé que eu tenho no que faço. E isso vai me proporcionar o quê? Uma fonte criadora de asas espirituais. Por quê? Porque eu deixo de me... Como é que eu posso dizer? Quando você fica ali rastejando e começo a me elevar. Por isso ele usar o termo asas. Você passa a enxergar as coisas por um outro prisma e você deixa de se rastejar pela lama de uma vida medíocre, fisiológica e bem humana. Por isso é que eu digo, aprendi com Raul Teixeira, espiritismo não é para quem, é para quem aguenta. Para quem aguenta. Porque a doutrina, ela nos esclarece mesmo. E ainda vem os amigos espirituais aqui, porque vocês já perceberam que a fala, o André é um narrador. Mas o conteúdo moral vem de espíritos superiores. A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações algemados à dor. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem, fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Apanágio aí é privilégio. Então, quando ele fala aqui, a nossa querida médium, que é a dona, ela não poderia dizer assim, eu estou muito mal hoje, eu não vou para a atividade. Ela não poderia? Não é verdade? Não poderia dizer, não, estou muito mal, estou ruim do fígado, não consegui me alimentar direito, o marido me agrediu, não tenho condições para ir. Ele finaliza dizendo, apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade. Essa verdade é com V maiúsculo. Ele está falando de que verdade? Da minha ou da verdade divina?
que se valem, essas criaturas, dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina. Então, com a dificuldade que ela está, que é um obstáculo, se ela usar esse obstáculo, ela se impulsiona muito mais para a evolução. O que nós temos que entender, gente? Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Então, para ela, e hoje, se estivesse tudo muito bem, o marido maravilhoso, tudo legal, ela ia, tudo bem. Agora, ela ir na situação que ela está, entende? A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. Está vendo quem é o Dionísio? É o espírito comunicante que vai se comunicar. E ele colocou aonde o Dionísio? Tem como substituir a médio? E, enquanto a médio se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos, fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força, não somente as fibras nervosas, mas também as células gliais. Ai, que aula maravilhosa, as células gliais. Nós estamos falando aqui, gente, da máquina cerebral, nós estamos falando dos neurônios. As células gliais são aquelas que dão apoio. Então, olha que coisa interessante. Mas vamos dizer que ela teve essa confusão com o marido, ela reclamou, chorou, está chorando desesperada, não parou para fazer a oração e vai para a atividade. Aí é difícil. Então, se eu tenho uma atividade à noite, passei por uma situação dessa, poxa, eu vou me recolher mais ainda em oração. Senhor, tu sabes o que aconteceu, o quanto isso está me doendo, mas eu não quero, Senhor, deixar de ir à atividade. Que os amigos espirituais possam me auxiliar nesse momento. Olha que eles atuando no físico dela. Ela sofreu um contra-ataque, né? Sofreu. É sua emoção. Exatamente. Lembra que ele está sob influência de espíritos perversos, espíritos maus. E quando a gente fala dos neurônios, nós estamos falando das conexões nervosas. Então, não tem só essa ação de suporte, Sim. ela tem Outras funções. Na psicologia, a gente não estuda aqui, né? Se for pegar a parte espiritual, deve ter mais, deve ter algum outro papel de não só. Aqui ele coloca assim, nota da editora, quando ele vai falar das células das gliais. Conjunto de células de sustentação do tecido nervoso, quando a gente fala do tecido nervoso, formado por células não nervosas, tais como os astrócitos, os micrócitos, por exemplo, né? São todas elas que dão apoio aos neurônios, né? Que ali tem a gente pega ali o neurônio, a gente vai pegar ali os axônios, os dendritos, a bainha de mielina, né, que protege. Mas ela tem as suas funções, tem. Aí a gente para e pensa da necessidade de, antes do trabalho, nós nos recolhermos, ter um ambiente para isso. Por isso a importância do evangelho no lar. Você imagina, quem aqui faz o evangelho de domingo com a gente, com a EOS? Você não faz. Faz durante a semana, mas assim, tem um horário específico? Faz quando dá? Não. A gente precisa marcar um dia, um horário para fazermos o nosso evangelho no lar. E o EOS, ele te dá esse recurso, essa disciplina. A gente sempre está, já faz 4 anos. Foi 2019. Foi 2020.
Acho que foi 20, eu nem lembro. As orações na época do Covid. Mas foi em 2020. Então nós estamos com 5 anos. Você imagina? Então, ou seja, você está há 5 anos abrindo a TV da tua casa, sentando-se em torno à mesa para ouvir o evangelho ali. Você tem noção? Por isso que eu digo, não põe o fone no ouvido não, põe na TV, para que quem esteja ali encarnado e desencarnado possa ouvir. Entendemos isso? E isso vai criando uma psicosfera dentro do teu lar. Você viu por que esse quartinho dela tinha uma vibração? Porque era um quarto de oração. E a gente pergunta, que parte da nossa casa é um quarto de oração? Penetramos então nesse aposento, né? E aí ele diz, Dona Otávia pediu a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa, silenciosa, simples e sincera. Ou seja, em algum momento passou na cabeça da Dona Otávia que ela não iria? Ela tem motivos para não ir? Meditou na promessa que os amigos espirituais haviam levado a efeito na véspera, relativamente à comunicação do Dionísio, recém-desencarnado. Procurava dispor-se ao concurso mediúnico eficiente, tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material, ou seja, ela está pedindo um amparo, mas ela está fazendo a parte dela. Ela entrou em oração e está se esforçando para não ficar lembrando o que aconteceu antes do almoço. Tentando isolar a mente das contrariedades de natureza material. Ou seja, de natureza material, ali a raiva, a tristeza, né? O medo, são emoções fisiológicas, né? A dor. Aos poucos, sobre a influenciação de Euclides, formou-se um laço fluídico que ligou a médium ao próximo comunicante. O companheiro que preparava o trabalho recomendou ao amigo desencarnado falasse a Dona Otávia, com todas as suas energias mentais, organizando o ambiente favorável para o serviço da noite. E é por isso que a gente diz que a mediunidade ela é uma maternidade. Então, quando você está grávida, é um espírito se ligando a ti. E a maternidade é um tanto isso, é uma maternidade. A mediunidade ela é uma maternidade, porque a gente se liga psiquicamente, fluidicamente com o espírito comunicante. Cenas do próximo capítulo. Então, já estamos bem próximos da reunião mediúnica, né? Daqui a pouquinho a gente chega na reunião mediúnica. Já estamos aqui no processo dessa aproximação. Então, esse estudo de hoje ficou muito claro a necessidade do médium quê? Do médium se preparar. Aconteça o que acontecer. Se preparar para o trabalho e a oração. A necessidade de termos um ambiente dentro do nosso lar em que fazemos o nosso evangelho no lar. Que a nossa casa possa se tornar esse ambiente. Porque acaba sendo um apoio até para os amigos espirituais. Então eu particularmente eu fico muito feliz quando eu olho ali para o nosso canal e vejo um número de famílias reunidas fazendo o evangelho. Então é mãe, pai, filhos, às vezes irmãos, é tão legal, vó, neto, né? Todo mundo ali reunido em torno do evangelho. As criancinhas adoram, né? Vamos lá, gente, vamos fazer. Foi bom? Que bom. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você
quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, meus irmãos, do jeito que nós temos espíritos perversos nos influenciando para o mal, existem pleias de espírito nos auxiliando para o bem. Porque, meus irmãos, às vezes nós queremos a ajuda do bem fazendo o mal. E o que é fazer o mal? É querer o bem só para si. Eu digo, quando é que nós vamos sair da fila do pedinte para entrar na fila dos que servem? Você percebe que o bem que a gente faz acaba sendo o bem que nós recebemos em dobro. O dia que nós entendermos isso, nós vamos sair do nosso mundinho egocêntrico, do nosso egoísmo, abrir mão do nosso repouso para fazer um trabalho de amparo e de assistência. É íntimo, é uma luta íntima. Você abrir mão do seu repouso, você abrir mão de uma festinha. Olha, gente, quando a gente chega nesse nível de colocar as coisas espirituais acima de qualquer coisa, a gente não vai dar trabalho mais para a espiritualidade. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Nossa gratidão sempre a Deus, né, por mais essa oportunidade que Ele sempre nos dá. Então vamos envolver o nosso irmão Augusto para fazer nossa prece de gratidão. Fechemos os nossos olhos, sintamos o nosso Mestre aqui conosco e que nós possamos dizer: amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de gratidão que te agradecemos por mais esse estudo. Que possamos, Mestre, amigo Jesus, refletir esses ensinamentos, internalizando-os em nosso coração e em nossa consciência. E continuemos, Mestre, nessa nossa vontade firme de aqui nos encontrarmos nesse estudo, para cada vez mais aprendermos um pouco mais dos Teus ensinamentos e, acima de tudo, vivenciá-los no nosso dia a dia. Como é bom, Mestre, amigo Jesus, estar contigo. Como é bom estarmos aqui buscando os Teus ensinamentos para vivenciá-los. E o sentimento é de gratidão por mais esse estudo. E que Tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.